Vai ter início a primeira sessão do seminário subordinado ao tema geral Contra a Insurreição, o papel das tropas comandos no decurso da Guerra da África. Será moderador desta sessão o Sr. Engenheiro Miguel Anacoreta Correia. O Sr. Engenheiro Miguel Anacoreta Correia nasceu em 1944, na Beira, em Moçambique. É licenciado em Engenharia Civil. Desempenhou diversos cargos públicos de relevo, tais como Secretário de Estado da Defesa Nacional, Secretário de Estado dos Transportes, deputado à Assembleia da República em diversas legislaturas, onde presidiu a diversas comissões. Foi Conselheiro de Estado e vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Foi deputado ao Parlamento Europeu. No capítulo técnico e profissional, possui um vasto currículo como administrador de empresas. Tem participação cívica ativa em diversas organizações da sociedade civil. Desempenha neste momento o cargo de Presidente do Conselho Fiscal do Banco Millennium, Angola, e é Secretário-Geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Serão oradores nesta sessão o Sr. General Gabriel Augusto Espírito Santo e o Sr. Tenente-Coronel Piloto Aviador João José Brandão Ferreira. Ora, muito boas tardes. Primeiro que tudo, queria agradecer o convite que me foi feito pela Comissão encarregue das comemorações dos 50 anos dos comandos. Para alguém que acompanhou de perto todo o cenário da Guerra da África entre 1961 e 1974 em Angola, é evidente que senti o dever de aceitar de imediato este convite, porque, e depois voltarei a referir-me a esse aspecto, há um sentimento de gratidão pelos comandos, por várias questões que já aqui foram referidas, pelo sentido de prontidão, pela competência com que se aplicam, e para aqueles que andam por África, e como eu tenho essa sorte, por Guiné, por Angola e por Moçambique, não é possível andar por esses territórios sem as memórias tropeçarem constantemente com as boas recordações que existem dos comandos. Ora, nós temos hoje, para nos falar do papel dos comandos no que diz respeito no decurso da Guerra da África, o Sr. General Gabriel Espírito Santo e o Sr. Tenente-Coronel Brandão Ferreira. E eu começaria por apresentar o Sr. General Espírito Santo, que nasceu em 1935, possui o curso de artilharia da Escola do Exército. Ao longo da sua extensa carreira militar, prestou serviço em várias unidades, estabelecimentos, órgãos do Exército e das Forças Armadas, de que se destacam 2 comissões em Moçambique e em Angola durante as campanhas da África. Possui vários cursos nacionais e estrangeiros. Como oficial-general, desempenhou diversas funções na estrutura do Exército e das Forças Armadas em Portugal e no estrangeiro. Foi chefe de Estado-Maior do Exército de 1997 a 1998 e foi chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas de março de 98 a 7 de outubro de 2000. Foi diretor da Revista Militar, é conferencista em assuntos militares e defesa nacional, tem diversos artigos publicados em matéria de defesa nacional e estratégica e possui diversas condecorações nacionais e estrangeiras. Ora, os organizadores pediram-me rigor na gestão do tempo. Temos aproximadamente cerca de 20 minutos para a intervenção do Sr. General. Depois seguir-se-á a do Sr. Tenente-Coronel Brandão Ferreira, que eu apresentarei na devida altura, e depois o remanescente do tempo será para algumas perguntas, não novas intervenções da parte da assistência. Obrigado, Sr. Engenheiro. Muito boa tarde. Eu começo por cumprimentar a Sua Excelência, o Sr. General-Chefe do Estado-Maior do Exército, meu General-Chefe. Cumprimento também o Chefe da Casa Militar, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, o Sr. General Carlos Reis, o Sr. Diretor do IDN, o Sr. Presidente da Associação de Comandos, o Dr. Lobo do Amaral, o Sr. Embaixador Martins da Cruz, o Sr. Júlio Castro Caldas, os meus generais, os seus almirantes, todo o auditório, minhas senhoras e meus senhores, ilustres comandos.
Eu propositadamente quis abrir esta pequena intervenção, que são 20 minutos, simbolizando na instituição militar e dentro da instituição militar, a mais antiga instituição militar, que é o Exército, aquela fotografia que para mim simboliza a pátria, a honra e o dever, apanágios da condição militar, que tão bem foram espelhados ao longo destes 50 anos pelas tropas de comando. Ora bem, eu não sou comando, como se diz na minha terra, calhou assim. Mas, portanto, vou falar sobre só o que vi e vivi na minha vida militar, especialmente no início dos comandos em Moçambique, em 1965, e na atuação dos comandos na Zona Militar do Leste de Angola, em 1971-73. O meu esquema de exposição tem 4 pontos principais. Os comandos, uma capacidade militar acrescida na estratégia militar operacional da contra-insurreição, as características de ambiente operacional na Zona Militar do Leste de Angola em 1971, o emprego operacional dos comandos na manobra militar do comandante da Zona Militar Leste e os comandos em operações, características da sua atuação. Os comandos foram, de facto, uma capacidade militar acrescida na estratégia operacional militar da contra-insurreição, quando começou o conflito em Angola. Como sabem, essa estratégia militar operacional era muito simples: proteger populações, permitir a circulação dos itinerários e ter alguma capacidade de ocupar o território face a lições aprendidas por outros exércitos que tinham vivido contra-insurreições ou contra-subversões, estabelecendo uma quadrícula militar. Quadrícula que, dada a extensão de espaço e a configuração do território, era sempre uma quadrícula débil. Em 1962-63, os movimentos de emancipação e de independência organizaram-se face ao seu maior apoio externo, face a uma maior organização, e começaram também a tentar fixar-se no território, o que levou a concepção operacional militar a ter de dinamizar a quadrícula, portanto, procurando atuar nessas zonas de refúgio com forças de intervenção, que na altura a única força de intervenção eram as tropas paraquedistas, e de facto lançar tropas paraquedistas para um conflito onde a surpresa é essencial, de facto metade da surpresa estava terminada quando descessem as tropas em paraquedas. Mas, nessa época, 1962-63, houve uma combinação feliz que apareceu de tecnologias, de capacidades de aquisição, que foi o helicóptero, o paraquedista que passou a utilizar o helicóptero, mas não tinha a sua vocação de formação para isso, e nasceu a ideia, que já foi exposta brilhantemente pelo Sr. Coronel Serronha, sobre a tropa-comando. A tropa-comando permitia criar uma tropa de intervenção com melhor acesso a áreas de refúgio, através do helicóptero, com um aumento significativo do fator de surpresa neste conflito e com algum potencial de fogo imediatamente disponível através, como sabem, do armamento do helicóptero, do helicanhão, coisa que, às vezes, as condições meteorológicas dificultavam o apoio, outro apoio de fogos por meios aéreos. Portanto, os comandos são criados, já foi referido pelo Sr. Coronel Serronha no batalhão de Noque, do Sr. Tenente Coronel Mave, mas surgem depois em Zemba, em Angola e na Kibala, em 1964 em Moçambique, na Namacha,
e em 1964 na Guiné, em Bra. Estas tropas são, inicialmente, dentro da estratégia operacional da contra-subversão, empregues operacionalmente como forças de reconhecimento e de intervenção, variando a intensidade desse emprego conforme o teatro de operações e conforme as características do adversário. Tive o primeiro contacto com os comandos em 1965, quando começaram as operações violentas no norte de Moçambique, em agosto de 64, em Negumano, nas margens do rio Rovuma, e os primeiros comandos foram onde uma quadrícula, naquela altura, no início de 65, em Moçambique, era muito débil. Havia um batalhão de caçadores com sede em Moeda, um batalhão de guarnição em Portamel, e havia a minha bateria, que tinha sido dado reforço a Moeda, e apareceram um grupo de cerca de 30 comandos que tinham sido formados ainda em Angola, no norte de Moçambique. Essa tropa de comando tive a oportunidade de colaborar com eles, fazendo uma nomadização através do rio Legenda, que é um afluente do rio Rovuma, durante 20 dias. Durante essa primeira aproximação com tropa comandos, tive a oportunidade de constatar que era uma tropa bem treinada, bem motivada e que apresentava uma inovação para este tipo de conflito. A sua unidade tática fundamental deixava de ser a secção para ser a equipe de 4. A equipe de 4 dava extraordinária coesão, ligação entre os elementos e permitia uma atuação mais eficaz. Voltei a contactar com os comandos em 1971 em Angola. No primeiro trimestre de 1971, Angola estava dividida em graus de continuação da subversão ou da insurreição, com o esquema que se apresenta à direita. Portanto, com uma área fixada no norte e no leste de subversão de grau 1, quer dizer, subversão em cheio, com áreas de contenção no leste e no norte, e com um esforço que foi dirigido pelo comandante-chefe de Angola, no primeiro semestre de 71, com a diretiva Angola e Armas, na zona militar leste, onde, de facto, o adversário procurava fazer a ligação do leste com a zona militar norte. Uma ideia da zona militar leste: 650 mil quilómetros quadrados, 1.200.000 habitantes, linhas de vida, caminho de ferro de Benguela, via do Luso, que passava pelo Luso e a Teixeira de Sousa, e as linhas de vida do leste, que, como dizia há pouco o Sr. Engenheiro na Coreta Correio, são de facto o leste, são os rios que correm daquele planalto central para sul e noutras direções. Os movimentos procuravam fazer a sua penetração, atuavam os 3 movimentos na zona militar leste, a UPA mais a norte, com apoios da República do Zaire, o MPLA a partir de leste com apoios com a Zâmbia, com o caminho principal através do rio Luanguinga, que era a Rota Agostinho Neto, e também um pouco a sul, e a UNITA, que tinha começado os acontecimentos em 1968, estava fixada nesta zona da falsa Serra do Munhengo, nas fronteiras dos distritos do Cubango, Mochico e Bié. O dispositivo militar na zona militar leste, já vi outro dia escrito que tinha 35 mil homens, não tinha 12.500 efetivos, 12 batalhões, 68 companhias, o que dava efetivos de 12.500 homens de tropa regular, cerca de 68 grupos de tropas especiais GES, o que dá aproximadamente 900 homens, e, portanto, a quadrícula
era, de facto, com um comando conjunto na Zona Militar Leste, no Luso, comando conjunto dos 3 ramos das Forças Armadas, 4 comandos de setor, correspondente a brigadas, e 12 subsetores de batalhão e 64 subsetores de companhia. A estratégia operacional do comandante da Zona Militar Leste dividia-se numa ação militar e numa cooperação da ação civil-militar. A ação militar visava proteger as populações, garantir a circulação nos itinerários, destruir grupos armados adversários. A cooperação civil-militar, baseava-se numa ação sobre as populações, nomeadamente as suas condições de vida, em elementos básicos que era a sua habitação, alimentação, abastecimento de água, educação, apoio sanitário e escolarização, 5 áreas de intervenção, e depois uma ação sobre o terreno, abrindo itinerários, e ficaram durante 2 anos cerca de 3.000 quilómetros de itinerários abertos, com cerca de 2.000 quilómetros asfaltados, onde cada metro de estrada asfaltada custava 1.000 contos. O emprego operacional dos comandos na manobra militar do Comando da Zona Militar Leste, como tropa de elite de intervenção, nesse seu conceito de operação, o comandante da zona definiu simplesmente, com as forças de quadrícula, proteger populações e garantir liberdade de circulação na zona de ação, dar proteção aos trabalhos de engenharia e causar insegurança ao adversário, com base em planos de atividade operacional mensais aprovados das tropas de quadrícula. Tinham os seus PAOs, os seus planos de atividade operacional. Constituir forças de intervalo nas áreas mais distantes entre os sectores com tropas irregulares mais aptas a grandes nomadizações, para dinamizar, digamos, nas áreas de encontro de responsabilidade dos setores e subsetores, onde a quadrícula não podia chegar, alguma insegurança. Desencadear operações de intervenção com forças disponíveis e com base nas informações processadas para destruir focos de adversos de fixação na zona militar de ação. O adversário procurava atingir áreas estratégicas, quer no norte, quer no nordeste, quer no centro, e o seu esforço era, de facto, orientado para atingir essas áreas estratégicas. O emprego operacional dos comandantes na manobra da Zona Militar Leste baseou-se inicialmente num conceito de 71 e 72, no chamado emprego operacional de reconhecimento, utilizado com tropas de cavalaria a cavalo do grupo de dragões de Silva Porto e com as tropas de intervenção. Fizeram-se 2 anos seguidos e, aproveitando o caminho de ferro de Benguela, que dava condições ideais para transportar as tropas a cavalo, desde Silva Porto até a área da reserva da Cameia, fez-se, durante desses 2 anos, 2 operações que já vinham do antecedente, 2 operações consideradas fundamentais para o reconhecimento desta área, que era uma área extensa, maior que a Península Ibérica, que foram as Operações Siroco. As Operações Siroco permitiram, utilizando as tropas a cavalo, o helicóptero e, fundamentalmente, as tropas de comando, fazer um reconhecimento adequado daquela área e detectando, quer dizer, áreas de futuro para a intervenção das tropas de intervenção. De 1971 a 73, estiveram permanentemente na Zona Militar Leste 2 companhias de comando. Estavam de cerca de 4 meses e que eu me lembro, comigo, e tive algumas vezes com eles em operações, passaram a 30ª, 31ª, 36ª, 7ª, 40ª e 42ª e outras depois continuaram.
Realizavam-se operações de intervenção com helicópteros próprios ou helicópteros cedidos por empréstimo nestas áreas prioritárias para a atuação da intervenção que mostro ali. Todas essas operações se desencadeavam com uma duração de cerca de 3 dias, intervalo para descanso 8 dias, e essas operações começaram a ter alto rendimento a partir de novembro de 91, com a Operação Resgate IH, realizado pelas duas companhias de comando, 30ª e 31ª, nesta região. Os resultados foram decisivos, como se sabe, e do que está escrito sobre os resultados da Zona Militar Leste, e em 73 o que restava dos movimentos armados insurgentes, uns estavam localizados, que era a UNITA, o resto do MPLA estava na fronteira da Zâmbia, e da UPA tinha o chamado Esquadrão Dragão, que se deslocava ali a norte, tinha desaparecido, tinha dissolvido nas populações. Tendo falado do que vi, não quero esquecer o que foi a ação dos comandos nos teatros da Guiné e de Moçambique, onde ouvi dizer por vários camaradas o que se passou. Toda esta ação foi caracterizada dos comandos por um elevado sentido de missão, por espírito de sacrifício, por coragem, por uma camaradagem de armas acima do comum e, fundamentalmente, por esta coisa que muita gente se esquece. Eu lembrava do meu general-comandante, quando fazíamos o briefing de manhã, dizer: as nossas tropas abateram 6 inimigos, e ele no fim perguntava: e quantas armas capturadas? É que se havia grande diferença entre abatidos e armas capturadas, era um sarilho para o comandante da unidade. Portanto, este aspecto para mim, entre armas capturadas e adversários abatidos, significa que se abatiam quem estava armado. Muitos caíram e outros ficaram feridos. Recordá-los é honrar, e espero, nos tempos difíceis que correm, que os deixem morrer com dignidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. General, pelos 10% de desconto que nos deu no tempo. Julgo que o Sr. Tenente-Coronel é capaz de poder aproveitar. E agora temos o Tenente-Coronel piloto aviador, José Brandão Ferreira, que é de Algés, nasceu em 1953, ingressou no curso de Aeronáutica na Academia Militar em 71 e desempenhou o serviço como piloto de caça na Base Aérea número 5 e foi instrutor na Academia da Força Aérea. Prestou também serviço no Estado-Maior-Geral da Força Aérea, no Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e no Ministério da Defesa Nacional. Foi adido de defesa na República da Guiné-Bissau, no Senegal e na Guiné-Conakry, e é comandante de linha aérea, mestre em Estratégia pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e doutorando em História pela Universidade de Lusíada. Tem 5 livros publicados, é articulista regular em diversos jornais e revistas em assuntos de diversa natureza, tais como História, Estratégia, Atualidade Política, e é conferencista em assuntos de História e Estratégia, e quando nos vai falar dos aspectos políticos da contra-insurreição em África, com certeza que estamos muito curiosos de ouvir. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Chefe de Estado-Maior do Exército, Excelentíssimo Sr. General Reis, Chefe da Casa Militar da Presidência da República, Excelentíssimos membros dos órgãos sociais da Associação de Comandos, Excelentíssimos Srs. Oficiais Generais, Srs. Embaixadores, doutores, caros camaradas, mais entidades, minhas senhoras e meus senhores, não queria deixar de fazer aqui uma especial referência à Sra. Maria de Lourdes e restante família, filha do saudoso, muito saudoso General Tenco Rodrigues, que estão aqui presentes,
que teve um especial papel na criação dos comandos. Não sendo eu oficial do Exército, e por isso nunca podendo ter aspirado ao sei, posso e quero, e a jurar o Código de Comando, não tendo sido sequer combatente no conflito onde as tropas de comando tanto se distinguiram, e não possuindo na minha biografia qualquer particularidade que pudesse justificar o convite, que sem embargo me honra e distingue, para aqui estar hoje a orar, apenas o posso justificar pela amizade, respeito e consideração que tenho dedicado às tropas de comando ao longo da minha vida. Fico contente por saber que essa amizade, respeito e consideração encontraram algum eco e por isso não poderia eximir-me a esta carta à Garcia de que me incumbiram. Deste modo, mama suma, ou seja, aqui estamos. Na esperança que ainda entendam o anterior acordo ortográfico, vou dar início à Marcor, que é a prova de marcha e corrida, já que os 20 minutos que tenho não me deixam outra alternativa. No fim da guerra, na Segunda Guerra Mundial, Portugal era um país mais coeso e próspero no início da mesma. E não perdera nada de seu. Apenas Timor tinha sido invadido e ocupado primeiro por holandeses e australianos, e depois por japoneses. Virtuosismo diplomático e firme determinação do governo português de então fê-lo retornar à nossa soberania plena em 29 de setembro de 45, quando uma força militar portuguesa ali desembarcou ida de Moçambique. Terminada a guerra, era preciso reorganizar o mundo. E, nesse sentido, foi assinada em julho de 45 a Carta que criou a Organização das Nações Unidas, durante a Conferência de São Francisco. No fim da guerra, emergiram duas superpotências, os Estados Unidos e a URSS. Com a Europa em ruínas e os exércitos desmobilizados a oeste, veio o mundo ocidental a ser confrontado com a ameaça ideológica e imperialista da URSS e dos seus satélites. De facto, este país, que tinha feito uma aliança contra a natura, primeiro com a Alemanha nazi e depois com as democracias ocidentais, manteve os seus exércitos, recusando-se a retirar de todos os territórios que tinha ocupado na sua ofensiva sobre Berlim, ao mesmo tempo que manobrava para colocar regimes comunistas em todos os países de leste. A guerra civil na Grécia, entretanto deflagrada, foi desfavorável ao Partido Comunista Grego e os aliados negociaram com os soviéticos um acordo, ainda hoje algo obscuro, que levou a que todos abandonassem a Áustria em troca da sua neutralidade futura. Deste modo foi criada a NATO em 1949 para fazer face à nova ameaça militar e deu-se início ao Plano Marshall para ajudar a recompor a vida económica e social da Europa que estava fora do jugo soviético. Do outro lado desenvolveu-se o Pacto de Varsóvia em 1955 e o Comecon. A situação político-militar entrou num impasse com os diferentes exércitos alinhados frente a frente, pois entretanto tinha surgido a arma atómica, cujo efeito destruidor era de tal forma poderoso que à partida garantia a destruição mútua dos contentores. Entrou-se deste modo numa espécie de equilíbrio do terror. Para obviar a este impasse, desenvolveram-se diferentes estratégias indiretas de fazer a guerra. A mais importante das quais, ao caso que estamos a estudar, foi a capacidade de influenciar países terceiros. Para tal, tornava-se necessário obrigar à retirada política dos países europeus, ditos colonialistas, de todos os territórios que tutelavam fora da Europa. Tal desiderato foi facilitado por três grandes ordens de razões. Primeiro, porque as derrotas ocidentais no Oriente tinham quebrado o mito da invencibilidade do homem branco. Depois, porque quase todas as potências ocidentais fizeram promessas aos povos indígenas de autonomia progressiva, se estes os ajudassem contra as potências do eixo. Finalmente, e mais importante, porque a saída dos europeus de África e da Ásia interessava, por razões diferentes, mas confluentes no propósito, à União Soviética e aos Estados Unidos. Na América Central e Sul, o conflito entre as duas superpotências prolongou-se através da política da canhoneira e a proteção a ditaduras que defendiam os interesses capitalistas dos Estados Unidos e à criação de movimentos subversivos por parte da URSS. Cuba é ainda hoje o expoente vivo deste confronto. Estas posições vieram a confluir num movimento anticolonialista e terceiro-mundista que teve o seu ponto alto na Conferência de Bandung em 1955.
onde pontificaram 3 líderes mundiais da causa, Nasser, Tito e Sukarno. Começaram assim a surgir, um pouco por todo o lado, movimentos emancipalistas, normalmente liderados por naturais dos diferentes territórios, formados na respectiva metrópole. A esmagadora maioria deles era de inspiração marxista, com pendor stalinista, trotskista ou maoísta. A luta no terreno passou também e progressivamente para a ONU. Portugal, que não tinha em rigor nada a ver com tudo isto, foi apanhado na tormenta e sofreu-lhe as consequências. Primeiro, no subcontinente indiano, onde após a sua independência da Inglaterra, a União Indiana, sem qualquer razão da sua parte, é bom que se acrescente, começou a reivindicar a posse dos nossos territórios de Goa, Damão e Diu. Depois, quando entramos para a ONU em 55 e nos foi perguntado se, ao abrigo do artigo 73 da Carta, tínhamos de declarar algum território não autónomo sob nossa administração. A resposta negativa e pronta de Portugal desencadeou uma tempestade política e diplomática dentro daquela organização, que pretende ser a fonte principal do direito internacional e que nunca mais parou até ao 25 de abril de 1974. Como se sabe, Portugal foi atacado militarmente em 4 locais diferentes, se deixarmos de fora a ridícula e mesquinha ocupação pelo Daomé da nossa fortaleza de São João Batista de Judá, em 1 de agosto de 1961, porque, segundo eles, constituía um perigo para a paz mundial. Resta dizer que a fortaleza estava ocupada por 2 funcionários, a mulher e a filha de um deles, e um serviçal, os quais se portaram com grande dignidade. Estamos a falar do Estado da Índia, de Angola, Guiné e Moçambique. Há aqui, todavia, que estabelecer uma diferença entre o que se passou no primeiro e nos outros 3 territórios. De facto, a agressão a Goa, Damão e Diu configurou um conflito clássico, enquanto os restantes 3 foram objeto de uma ação subversiva que degenerou em guerrilha. Assim, no caso primeiro, foi a União Indiana como Estado soberano que se assumiu como agressor, com o apoio da URSS e da maioria dos países terceirmundistas, mas não da China, enquanto nos restantes casos foram criados vários movimentos independentistas que tinham as suas principais bases de apoio nos territórios limítrofes aos nossos e uma vasta ajuda do Bloco Soviético ou por eles influenciados. A China, países da OA e até o apoio moral e financeiro de alguns países do Bloco Ocidental que se diziam aliados de Portugal. O ataque da União Indiana a Portugal pode ser dividido em 4 fases. A primeira fase teve início em 47 e durou até ao ataque ao enclave de Dadra e Nagar Haveli em 54. Foi a fase da persuasão e pressão política para negociar a entrega. A ocupação dos enclaves marcou o fim da via pacífica. A segunda fase diz respeito à reação indiana às tentativas de recuperação dos enclaves por parte de Portugal. A estas diligências, Nova Delhi respondeu com violações de fronteira, subversão interna, propaganda, guerra de nervos, agitação internacional, bloqueio, perseguições às comunidades goesas na União Indiana, etc. A terceira fase foi do debate internacional, que se prolongou de 55 a 60 e que culminou com a sentença do Tribunal Internacional da Haia favorável ao nosso país. Pode dizer-se que Portugal conseguiu ultrapassar e vencer todas estas fases. Quando o governo indiano se deu conta que Lisboa não cedia, e vendo frustradas todas as suas maquinações, urdidas durante 14 anos, resolveu deitar a mão ao método que lhe restava, a invasão militar, para a qual nem sequer tiveram a decência de nos declarar guerra. Tal aconteceu da noite de 17 para 18 de dezembro de 61, utilizando 45 mil homens, mais 25 mil de reserva, várias esquadrilhas de aviões de combate e a esquadra que incluía um porta-aviões. As forças portuguesas, com cerca de 3.500 homens, mal equipadas, armadas e municiadas, também mal estruturadas, sem aviação e apenas com um navio de combate com 30 anos de serviço, renderam-se em menos de 24 horas, depois de algumas ações heroicas isoladas. Angola possui uma dimensão enorme, com 1.200.000 km², cerca de 14 vezes e meia metrópole, com 4.837 km de fronteira terrestre e 1.650 de orla marítima. Luanda estava a 7.300 km de Lisboa e para se atingir Lourenço Marques era preciso percorrer mais 3.000. A maioria da fronteira terrestre era permeável à guerrilha, que se movimentava livremente no Congo, no Zaire e na Zâmbia. Só as fronteiras da Rodésia e da República da África do Sul eram seguras para nós. Angola era escassamente povoada, apenas com 4.800.000 habitantes, cerca de 4 habitantes por quilómetro quadrado, dos quais 95% eram negros, 3,5% brancos e 1% mestiços.
Existiam 94 etnias diferentes, contando 9 grupos étnico-linguísticos principais. No fim do conflito, o número de combatentes portugueses contabilizava cerca de 70 mil homens e o inimigo cerca de 11 mil. Eram 2 os principais partidos clandestinos que atuavam em Angola: a União dos Povos de Angola, UPA, mais tarde FNLA, e o Movimento Popular para a Libertação de Angola. Finalmente surgiu em 66, e apenas no leste, a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, que era dissidente da FNLA. Esta tinha sido fundada em 58 em Accra, no Ghana. Era esfiada por Olden Roberto, não era marxista e era apoiada pelo Zaire. O MPLA, fundado em 60, era esfiado desde 62 por Agostinho Neto, de linha marxista soviética, e apoiado pelo Congo Brazzaville. Mais tarde, em 65, pela Zâmbia. A UNITA, esfiada por Savimbi, foi criada no interior de Angola, no Mochico, em 66, apoiava-se no Congo Kinshasa e era de ideologia algo indefinida. Todos os 3 movimentos lutaram entre si, pela via das armas e diplomaticamente, para conseguirem o reconhecimento internacional, nomeadamente no seio da OUA. Esta rivalidade foi sempre muito favorável a Portugal. O ataque a Angola teve início com o genocídio, efetuado pela UPA a partir de 15 de março de 61, e tinha sido antecedido pelos graves incidentes da Baixa do Cacém, em 11 de janeiro de 60, que foram duramente reprimidas pelas autoridades portuguesas. E pelo ataque à cadeia de São Paulo e à esquadra da PSP, à Casa de Reclusão em Luanda, em 4 de fevereiro de 61. A Guiné, com 36 mil km², sensivelmente do tamanho do Alentejo, dos quais apenas 28 mil km estavam acima do nível do mar, tinha 680 km de fronteira terrestre com a República do Senegal e a da Guiné-Conakry, onde o PAIGC tinha os seus santuários. Era a data do início da subversão, um território pobre, com um clima insalubre, com cerca de 550 mil habitantes, divididos por 17 etnias principais, dos quais metade islamizados e metade animistas. Existiam cerca de 3 mil brancos e 5 mil mestiços. A maioria da administração pública era ocupada por cabo-verdianos, com escolaridade elevada, e a economia do território era incipiente, baseando-se no setor primário. Bissau encontrava-se a 3.400 km de Lisboa e a 4.000 km de Luanda. Os movimentos subversivos na Guiné datam de 52, ano em que foi criado o movimento para a independência da Guiné por Amílcar Cabral. Este movimento transformou-se em 56 no PAIGC, dirigido por Rafael Barbosa e o mesmo Cabral. Outros movimentos surgiram, mas não se ingraram, à exceção da FLING, Frente de Luta para a Libertação da Guiné, dirigida por Mário Jonas Fernandes. A partir de 64, só estes 2 movimentos subsistiam, mas a FLING veio a perder a importância face ao crescimento do PAIGC, fortemente apoiado por Sékou Touré, presidente da Guiné-Conakry, por Cuba e pela RSS. A 3 de agosto de 59, houve incidentes no cais do Pijiguiti, em Bissau, causados por greves, de que resultaram alguns mortos. Este caso é considerado como um antecedente próximo do início da guerrilha. O PAIGC, porém, não cometeu os mesmos erros que a UPA em Angola. Preparou melhor os seus quadros, treinou e armou os seus homens e doutrinou melhor algumas populações antes de iniciar a luta. Esta, porém, já não apanhou as autoridades portuguesas desprevenidas. No fim do conflito, as tropas portuguesas somavam cerca de 32 mil homens e o PAIGC rondava os 5 mil combatentes. A insurreição armada teve lugar a 23 de janeiro de 63 com o ataque ao quartel de Tito, a que seguiram ações militares na zona do Chime e na península de Cassino. Daqui, o PAIGC derivou para o nordeste, para a região do Boé. Moçambique era um território cerca de 8 vezes maior que a metrópole, com 780 mil km². Tinha uma fronteira terrestre de 4.330 km e 2.000 km de costa. Contava com 6 milhões e 600 mil habitantes, sendo 97%, isto no início, sendo 97% negros, com 86 etnias e 10 grupos étnico-linguísticos principais. Dos países fronteiros, só a Zâmbia e a Tanzânia eram hostis a Portugal, mas o Malawi não conseguia impedir o trânsito da guerrilha pelo seu território. De Lisboa à Beira, onde estava localizado o principal aeroporto da província, era necessário percorrer 10.300 km. O número de combatentes no fim da guerra contabilizava cerca de 57 mil homens, incluindo o recrutamento local, que já era superior aos idos daqui, enquanto os guerrilheiros não passavam de 7 mil. Deve realçar-se que os órgãos principais de comando e de logística no início situavam em Lourenço Marques, a 2.000 km do terreno onde se desenvolvia a guerrilha, e que o NIASA estava a 800 km da costa, o que tinha efeitos diversos no desenrolar das operações. O mesmo se podendo dizer do facto da esmagadora maioria da população branca se encontrava estabelecida entre a capital e a Beira, ou seja, nunca sentiu a guerra.
além do que estavam muito influenciados pelos regimes da República da África do Sul e da Rodésia. Esta situação era muito diferente do que se passava em Angola. Tal como sucedeu com angolanos e guineenses, também alguns moçambicanos imigrados em territórios vizinhos não resistiram à tentação de criar movimentos independentistas logo que a ocasião lhes pareceu favorável. O primeiro a surgir foi a Associação Nacional Africana do Moatiz em 59, no distrito de Tete. Da evolução de todos surgiu a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, em 62, cuja presidência foi ocupada por Eduardo Mandlane, funcionário da ONU, formado numa universidade americana e casado com uma cidadã branca dos Estados Unidos, de origem sueca. Este movimento passou a receber apoio quer do Bloco Comunista, quer de organizações americanas, quer ainda de países nórdicos, com a Suécia à cabeça. Mais tarde veio a receber auxílio da China via Tanzânia. À semelhança de todos os outros movimentos independentistas que lutaram contra a presença política de Portugal em África, também a Frelimo sofreu de graves convulsões internas, que vieram a resultar, entre muitos outros, no assassinato de Mandlane em 3 de fevereiro de 69. A sede da Frelimo situava-se em Dar es Salaam, capital da Tanzânia, e dispunha de delegações em vários países, como a Argélia, o Egito e a Zâmbia. O outro partido que conseguiu desenvolver alguma atividade de guerrilha em Moçambique foi a Coremo, entre 65 e 67, no noroeste do distrito de Tete. A partir de 61, Moçambique passou a tomar medidas preventivas, antecipando o início da subversão. Deste modo, foi reforçado o dispositivo militar, a instrução das tropas, desenvolveu-se o serviço de informações e a ação psicológica, e começou a organizar-se aldeamentos e autodefesa. A subversão violenta ficou marcada pelo ataque da Frelimo ao posto de Chai, no norte do distrito de Cabo Delgado, a 25 de setembro de 1964. Quando as operações militares terminaram, em 74, 75, as forças portuguesas tinham sofrido um total de 8.831 mortos, 8.290 do Exército, 346 da Força Aérea e 195 da Armada. Feridos e mutilados contam-se 27.919. Dos mortos, 357 pertenceram às tropas de comando. Não devem ser esquecidos. Não existem números totais quanto a guerrilheiros abatidos, feridos ou capturados. A União Indiana nunca até hoje revelou as suas baixas durante a invasão do Estado da Índia, ação que vitimou 25 portugueses. Portugal sofreu entre 54 e 74 o maior ataque à escala mundial, o que implicou uma estratégia global de resposta, como já não assistia desde a Guerra da Restauração, que agora querem fazer apagar da memória coletiva ao proporem o fim do feriado do 1º de dezembro. Tal ataque nada teve a ver com questões de regime político ou de situação política ou social em Portugal. A nação portuguesa combateu vitoriosamente em 3 teatros de operações distintos, a milhares de quilómetros da sua base logística principal, que era a metrópole, apenas com as suas forças, sem alianças militares, sem generais ou almirantes importados, o que já não acontecia desde Alcácer Quibir. E isto sem alteração da ordem pública, disrupção das atividades económicas ou sociais, ao passo que se obtinha um crescimento económico na metrópole como em nenhuma outra época e se fez mais no ultramar do que nos 4 séculos anteriores. Foi a melhor campanha que os portugueses fizeram desde os tempos do grande Afonso de Albuquerque e nós, em vez de nos orgulharmos disso, apocamos-nos. Só não conseguimos fazer frente à força bruta da União Indiana, pela desproporção dos meios em presença e pelo pouco empenhamento dos nossos aliados. Tal configurou uma agressão militar execrável, que a moral, o direito e a convivência entre os povos condenam. Mas o direito da força não conferia a força do direito, que nós alienámos em 75, quando um governo português, numa ação de que nada justificava, reconheceu de jure aquela ocupação humano-militar. De qualquer modo, Portugal conseguiu resistir a todas as malfeitorias indianas durante cerca de 14 anos. Não foi coisa de menos. Foi, pois, para fazer face a este ataque que as Forças Armadas Portuguesas, num esforço formidável e extraordinário, tiveram que se adaptar às diferentes condições da luta. É neste âmbito que surgem as forças especiais e, entre elas, os comandos. Recorde-se que as primeiras forças que se podem considerar especiais nas Forças Armadas Portuguesas foram os sapadores de assalto da engenharia militar, ainda nos anos 40, mais propriamente em 1941, com os ensinamentos obtidos na Segunda Grande Guerra.
Destes ensinamentos veio a resultar também a criação do batalhão de paraquedistas, que apenas a relutância do Exército relativamente a estas forças fez com que eles fossem incorporados na Força Aérea. Na iminência da ocorrência de distúrbios nas parcelas africanas, e o que se foi aprendendo nas guerras da Argélia, Malásia e Quénia, foram preparadas companhias de caçadores especiais, cujo conceito foi abandonado pouco tempo após a subversão ter ocorrido em Angola. A própria Armada se reconheceu para o seu empenhamento nas operações de contra-guerrilha, necessitava de uma força de intervenção em terra, tendo logo em 1961 ressuscitado os fuzileiros, de que fizeram os herdeiros do terço da Armada, que remontava a 1621 e estivera adormecido durante cerca de 2 séculos. Ora, o Exército, ramo sobre o qual repousava a responsabilidade do maior espectro de operações nas zonas afetadas pela guerrilha, era o único que não dispunha de verdadeiras forças especiais, que hoje em dia alguns autores não consideram especiais, mas de recrutamento especial. Essa necessidade foi sentida com alguma premência em Angola, tendo a iniciativa e o apoio surgido entre oficiais em serviço nesse território. Assim surgiu o primeiro Centro de Comandos de Nzemba, em 62, que ora comemoramos o 50º aniversário, e em boa hora o fazemos, e em boa hora eles foram criados. Da sua relevância operacional e tática, já outros falaram ou irão falar. Resta-me tentar chamar a atenção para a importância que as tropas especiais, no seu conjunto, tiveram no sentido em que ultrapassaram a mais-valia operacional e tática para alcançarem uma dimensão estratégica. Vieram revolucionar muito do pensamento e modo de operar das Forças Armadas em geral e do Corpo de Oficiais em particular. Permitiram um aumento significativo da capacidade de projeção de poder e intervenção nos diferentes cenários possíveis. Colocaram novas ameaças aos países limítrofes dos teatros de operações que apoiavam a guerrilha. Aumentaram o temor da guerrilha por via da ameaça que a atenção destas tropas passou a representar e a sua intranquilidade, pois podiam passar a ser atacados a qualquer hora, em qualquer local e em qualquer condições meteorológicas. Serviu de fator moralizador ao restante das nossas tropas, pela mais-valia que estas unidades representavam. Aumentou a apetência dos naturais dos teatros de operações em se alistarem nas Forças Armadas Nacionais e melhorou a imagem da bandeira das esquinas e a coesão militar e social. Não posso, antes de terminar, de deixar a minha modesta homenagem às tropas de comando, para o que vou pedir emprestado as palavras que a velhinha revista militar lhes consagrou, no seu número de fevereiro-março de 94, após uma muito contestada e algo infeliz tentativa de racionalização das Forças Armadas, mais uma, em que se extinguiram o Corpo das Tropas Paraquedistas e o Regimento de Comandos. Dizia assim, e esse dizer diz tudo. Ao Regimento de Comandos, pelos altos relevantes serviços à pátria, apresentar armas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Coronel. Temos alguns minutos para algumas questões que queiram pôr aos oradores. Por uma questão de gestão do tempo, eu perguntaria quem eram as pessoas que queriam fazer perguntas e, fazendo a recomendação, que perguntas não são segundas intervenções, naturalmente. 1, 2... Faça favor. Meu nome é Coronel Florino Moraes Moedo. Em primeiro lugar, gostaria de prestar aqui publicamente uma homenagem de saudade ao nosso querido Coronel Gilberto Santos e Castro, que foi ele, além de fundador, foi ele o mentalizador, foi ele o doutrinador dos comandos. Em segundo lugar, queria pôr uma questão e queria aproveitar esta ilustre assistência, muitos dos quais não são comandos, para pôr uma questão que é esta. Afinal, qual é o segredo dos comandos? Sem a pretensão de esgotar, eu gostaria de deixar aqui alguns contributos que pudessem, inclusivamente, servir de início a um debate sobre esses aspectos. Para mim, eu tenho perfeitamente claro que o ponto fundamental do êxito que os comandos tiveram ao longo do tempo foi a sua formação psicológica, a sua formação motivadora. Foi uma formação que levou, sei que quero e posso,
até às últimas consequências, incutindo nos soldados, incutindo nos oficiais, toda essa mentalidade. Em segundo lugar, para mim, esse segredo residiu na gestão individual do combatente. Eu devo ter feito milhares de quedas na máscara, devo ter rastejado milhares de quilómetros e já era capitão antigo. E essa repetição, essa mecanização dos procedimentos, esse era o nosso segredo, era um dos nossos segredos. Quando éramos emboscados, raramente fazíamos fogo. O número de munições consumidas no rácio para inimigos abatidos era dos melhores. E o próprio inimigo apercebia-se quando tinha pela frente comandos, porque os comandos progrediam sem fazer fogo. E só faziam fogo na altura própria e era 2 tiros, tal. Não havia tiro de rajada entre nós. Depois, a formação pentagonal de 5 homens por equipa, 5 equipas por grupo e 5 grupos por companhia, teve grandes vantagens, porque permitiu que a equipa tivesse uma autonomia maior e tivesse também uma riqueza em quadros, porque cada equipa tinha um sargento e uma das equipas, a 5ª equipa do grupo, era do comando do oficial. Por outro lado, houve aqui um aspecto fundamental em toda a gênese dos comandos, que foi a escolha mútua. Cada homem escolhia e escolhe ainda hoje os seus companheiros de equipa e o seu graduado. Isto dá uma ligação, uma afetividade muito grande entre todos os elementos da equipa, entre todos os elementos do grupo. Nós assistíamos várias vezes, em tempos de descanso, as equipas saíam juntas. Eles iam passear, iam jantar, iam beber o seu copo, mas iam juntos. Essa é uma particularidade que também marcou e marca ainda hoje, porque no meio desta gênese de reconstrução, vou-lhe chamar reconstrução dos comandos, se mantiveram os grandes princípios. E eram estes apenas alguns pontos que eu gostaria de deixar à consideração e à discussão, sem a pretensão de ter esgotado este assunto, porque este assunto que é discutir qual foi a razão do êxito dos comandos, para mim era bastante importante. Obrigado. Muito obrigado. Segunda intervenção. Segunda pergunta. Boa tarde, Ferreira dos Santos, e tenho uma pergunta para o Sr. Tenente-Coronel Brandão Ferreira. O que é que falhou em 74 e em 75 e falha ainda hoje aos comandos para permitir que Portugal tenha a sua soberania ameaçada? Muito obrigado. Sr. General, quer responder à primeira pergunta? Cada homem era selecionado, os comandos. Alguém tem que responder. Eu estava-lhe uma saída, a outra Brandão. Não vou Responda à primeira. Muito bem. Então, se não há mais nenhuma pergunta, vamos... Há mais uma? Pode. Mas eu há bocado tinha pedido para fazer a... Vou falar do Alexandre Comando, com muita honra, cumprindo como achei que devia cumprir. Vou falar, não é dos comandos, porque os comandos já deram subejas provas daquilo que foram, são e serão, quando a nação assim o exigir. Vou antes falar de uma frase. Há muitos slogans e muitas frases que se dizem, que são bonitas, ficam bem. Eu apreciei a frase do meu amigo Coronel Brandão Ferreira, mas tenho umas coisas a pôr em relação a ela. Quando diz assim,
A guerra é má, mas pior do que a guerra é perdê-la. Isto é uma frase que soa bem, mas tem muito que lhe diga. Porque eu, pessoalmente, vejo por este prisma. A guerra não se perdeu. Nós, militares, não a perdemos. A guerra foi perdida por uma série de circunstâncias exógenas, estranhas a nós e outras interiores a nós, que poderia chamar até traições, porque as houve, como o nosso próprio grande Vate de Camões dizia, traidores algumas vezes houve. A guerra não foi perdida militarmente. A guerra perdeu-se politicamente. Quem perdeu a guerra foram os políticos que a não souberam resolver. E acumulou-se uma série, isso agora é mais complicado estar a explicar isto, de problemas e de questões que tiraram à própria tropa a vontade de combater. Porque foi uma fase da própria guerra em que estava tudo já minado e saturado também. Portanto, a frase que é bonita e com a qual concordo, subscrevo, a guerra é má, mas pior do que ser má é perdê-la. Só queria dizer isto. Nós, comandos, e mesmo sem ser comandos, não perdemos a guerra e não a consideramos injusta. Foi uma guerra justa. Aí estou 100% de acordo com o Brandão Ferreira. Só que depois, quando diz pior é perdê-la, nós, militares, temos a consciência. Os militares que realmente se sentem verdadeiramente militares, nós não a perdemos. Quem a perdeu foram os políticos que não souberam resolver. Tenho dito. Se me dão licença, eu tenho a obrigação de gerir o tempo. Há uma intervenção pedida daqui e depois outra ali e não darei mais nenhuma. Tenho muita pena. Mas o meu orçamento em matéria de tempo é estrito. Muito boa tarde. O meu nome é Cunha Horta. Tenho a honra de ser sócio da Associação de Comandos e gostava de fazer uma pergunta aos ilustres oradores, que é a seguinte. Tendo presente que em 74 perdemos os nossos territórios ultramarinos, eu gostava que me pudessem esclarecer se consideram que isso foi devido a uma derrota militar das nossas Forças Armadas, a uma derrota política ou outra coisa diferente de ambas estas duas situações. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos então a última questão, que é exatamente. Boa tarde, Tenente-Coronel António Neves. Eu ouvi com muita atenção e muito interesse, naturalmente, todas as comunicações que foram feitas e, muito especialmente, a brilhante descrição que o Sr. General Espírito Santo fez daqueles tempos memoráveis no PES de Angola. E porque se está a fazer e a falar de história, permita-me, meu General, que toma a liberdade de aqui referir que nessa brilhante exposição ficou por referir a 33ª Companhia de Comandos. E porque todos nós temos amor próprio e gostamos de ter o nosso ego afagado, eu não podia deixar de o referir. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, meus senhores, eu vou dar a palavra ao Sr. General Espírito Santo, que tem alguns comentários a fazer às questões, e depois ao Sr. Coronel Brandão Ferreira, e depois eu pedirei um minuto para encerrar esta sessão. Obrigado, senhor. Eu queria responder em primeiro lugar ao meu amigo Coronel Florindo de Moraes sobre, digamos, o segredo das tropas comandos. Eu creio que será um tema para o seminário sobre as forças especiais que se vai fazer em novembro sobre isto, mas eu concordo na essência com o Florindo de Moraes, quer dizer, o problema foi
numa desmotivação psicológica quase generalizada para se combater em África, termos encontrado maneira de motivar voluntários, vindo de várias unidades, para encararem, quer dizer, o seu empenho da missão de outra forma. E todo o resto, já não falo em seleções, o problema da escolha mútua muito importante, que depois foi copiada, como sabe, até noutras instruções que demos para outras tropas, até em tropas irregulares, mas concordo perfeitamente que é um assunto que se deve aprofundar, não é assim um assunto novo. Já o Wellington, na Guerra Peninsular, tinha formado o seu corpo de guias, em que se distinguiu, por exemplo, Rodrigo da Fonseca, e que o corpo de guias era uma força especial. Churchill, na Segunda Guerra Mundial, criou as suas forças especiais com uma missões muito particularizadas, e nós criámos a nossa força especial, mas a formação é importante. Sobre o meu amigo Ferreira dos Santos não pôr, sobre uma pergunta que houve sobre se perdemos a guerra militarmente e tal, eu resumo isto numa frase muito simples. A grande estratégia escolhida por Portugal em 1961 estava errada. A estratégia operacional para lidar com a guerra estava certa. A estratégia operacional e na vertente tática não há nenhuma derrota de força militar, mesmo ao nível secção, mesmo à unidade tática elementar, não há nenhuma derrota. E, portanto, a grande estratégia, que é sempre uma decisão política, que deve ser com o conselho dos militares, mas cada vez os militares são postos mais de parte para esse conselho, é que estava errada. Ao meu amigo Neves, eu peço muita desculpa, eu falei de abril de 71 a setembro de 73. A 24ª e a 26ª, salvo erro, eu não vi, porque não estava lá, foi um bocadinho antes. Foi a 23ª. Foi antes. As primeiras que eu encontrei do leste foi do nosso general Arnaldo Cruz e do... Está bem, então enganei-me eu. Peço desculpa. Foi do Cruz e do Lobato Faria, então enganei-me eu. Neves, meia culpa. Bom, muito obrigado pelas perguntas fáceis. Eu julgo que é preciso dizer isto, quase 40 anos depois do fim destas campanhas, que foram as últimas, dos últimos 600 anos, nós temos que começar a organizar estes debates, para lhes pôr algum ordem, nexo, e para podermos começar a tirar síntese de conhecimento. Porque tudo o que se tem feito até agora tem sido disperso, individualista, fruto de iniciativas dispersas e de pessoas que estão à frente de determinados organismos, e, tirando a questão da seca organizada a nível do Exército há alguns anos, curiosamente ainda não houve nenhum grupo para tratar do que se passou no Estado da Índia, só das campanhas da África, é a única tentativa, digamos, organizada de pôr alguma ordem neste aspecto. E quando nós estamos eu julgo que é preciso organizar a discussão disto em 3 grandes fatias. Primeira fatia, a fatia da guerra, e como é que ela correu e o que causou o golpe de Estado, depois virou a Revolução em 25 de Abril. Isto é uma discussão. A segunda discussão tem que ser feita de como é que correu esse golpe de Estado que se transformou em Revolução. É preciso... Nada disto é seccionado, portanto, tudo isto está interligado, mas é preciso pôr alguma organização na discussão. E, em seguida, até para nós percebermos como é que a Troika veio agora aqui para o terreiro de passo, não é?
parece que ninguém está muito incomodado com isso. Isto já começa a responder ali à tua pergunta, porque a gente ter a Troika hoje em dia no terreiro passa ali debaixo do pé do Martim da Arcada, para mim é muito mais gravoso do que ter a Marquesa de Mantua no Palácio Real, guardada pela guarda alemã no Castelo de São Jorge. É curioso que a guarda que estava no Castelo de São Jorge era alemã. Mas parece que ninguém está muito indignado com isto. E isto é a principal razão que responde à tua pergunta. É que se nós não nos indignarmos com aquilo que é fundamental, não podemos, a partir daí, desenvolver as ações consentâneas. Bom, e, portanto, a terceira grande organização da discussão tem que ser do que se passou depois do país ter voltado a entrar em velocidade de cruzeiro, se aqui se entrou, e até agora. Esta última discussão não foi feita, sobretudo não foi feito, digamos, nunca foi feito até hoje, as consequências que deu o 25 de Abril e o 25 de Novembro. E isto agora não tem nada, ou não tem que ter nada de ideológico. Ok? Tem a ver com pragmatismo. A gente pode estudar as questões políticas e ideológicas, é um âmbito de discussão, mas para o país andar para a frente nós temos que ser pragmáticos e saber as consequências que isto trouxe. Só a partir de uma análise correta das consequências a gente pode programar o futuro. Isto não foi feito também. Ou pelo menos eu não tenho a noção que isto tenha sido feito a nível político e as pessoas ainda hoje não perceberam. Ainda hoje nós estamos em reflexão estratégica sobre o que é que temos que fazer. Já lá vão quase 40 anos. Nunca houve um período na história toda de Portugal em que o período de reflexão estratégica fosse tão alargado e isto hoje tem a ver com a chamada aceleração da história. Bom, mas respondendo concretamente a essa questão, em 74 e 75 houve aqui um problema de estilhacinhamento da instituição militar. Portanto, aí é um problema de disciplina. É um problema de disciplina. As Forças Armadas autodestruíram-se, digamos assim. E, portanto, não era possível conduzir política nenhuma. E, portanto, isso é o que explica porque é que a descolonização decorreu da maneira que foi e porque é que a instituição militar passou pelo PREC e nós passámos todos pelo PREC. Portanto, é uma questão de disciplina, porque acabou-se com a cadeia hierárquica, começámos a aprender uns aos outros e, portanto, isto estilhaçou-se. E é bom que não se esqueça que isto aconteceu. Bom, a questão fundamental do que a gente querer ou não querer ter é uma questão de vontade, porque a guerra em última instância é uma questão de vontade. Ora, se nós hoje em dia não tivermos vontade de nos defendermos, nós não vamos ter nem companhias de comando, nem companhias de coisa nenhuma. E, portanto, a questão que está aqui, fundamentalmente, e isso também leva-nos à questão da principal causa da guerra, da perda da guerra, é uma questão psicológica. É uma questão psicológica. Para além de política, é uma questão psicológica. Se nós não tivermos ânimos para nos defendermos, se não houver nada para defender, se nós consideramos que não temos nada para defender, então não vale a pena ter Forças Armadas e nem sequer vale a pena ter Estado. Não sei se me faço entender. Eu julgo que com isto também sintetizo tudo o resto que podia dizer. Relativamente à questão da solução política ou da perda militar ser política, eu não tenho tempo para entrar sobre isso, mas remeto-os para o capítulo adequado do meu livro onde isso está explícito, onde aquilo que eu penso sobre o assunto está explícito. Muito obrigado. Eu vou terminar pedindo desculpa aos organizadores de ter ocupado um quarto de hora, mas no cômputo geral das várias reflexões estratégicas, para utilizar aqui a expressão do Sr. Coronel. Fazer uma coisa muito pequena em relação a isso. Não é possível. A guerra foi suportada 13 anos com êxito até 74. Essa vontade foi tirada depois do PREC de 75. Foi destruída essa. Porque houve forças exógenas e também endógenas que se uniram para tirar força e vontade, a tal vontade indispensável, para se ganhar. A guerra não pode ser ganha. Nós não a ganhamos, mas não a perdemos.
deram-se aos políticos 13 anos para decidir. E depois, 74, em poucos meses, dias, direi, quase os obrigados a largar tudo. É sobre isso que eu vou dizer para que fique já bem claro aquilo que foi um erro político. Muito obrigado, é uma opinião. Mas eu também estou de acordo que este terceiro vetor merece ser discutido. O problema da vontade e das ameaças é mais atual que nunca. E gostaria apenas de fazer 2 comentários. Relativamente aos comandos, efetivamente, uma força que é criada para ações de elevado risco, com uma probabilidade de êxito relativamente pequena, tem que ter muito cuidado com a seleção dos homens, com o planeamento, com o treino, com o espírito de corpo. Senão, não há ninguém, por mais que seja a sorte a proteger os audazes, a audácia está efetivamente nestes vetores do treino e da preparação das tropas. Eu julgo que no momento em que, enfim, fala-se muito de valores de pátria, de honra e de dever, começa a haver algum desconforto. Eu gostaria de dar o meu testemunho pessoal de que este ano estive particularmente atento, até porque sabia que teria que vir aqui hoje e, portanto, gosto muito de estar atento aos pormenores, da forma como foram aplaudidos os antigos combatentes na cerimónia de 10 de junho. Foi uma coisa que me marcou muito, foi de todas as forças, digamos assim, em parada, a força moral, aquela que foi mais aplaudida. E, ao meu lado, alguém comentou, não há dúvida nenhuma que o Obama tinha razão quando disse que a democracia e a liberdade nos Estados Unidos devem muito às Forças Armadas. E eu pensei, e nós também estamos na mesma situação em Portugal, e pensei particularmente nos comandos e, por que não dizê-lo, pensei particularmente no 25 de novembro. Era isto que eu vos queria dizer. Muito obrigado.